Olá, meu amigo, minha amiga, você telespectador, você que neste momento está assistindo nossos vídeos. Eu já quero nesta riquíssima oportunidade poder agradecer você por estar aí compartilhando esta palavra conosco. Com certeza que Deus trouxe ao nosso coração. E eu gostaria, antes de fazer a menção deste texto bíblico, eu gostaria de pedir para que Deus pudesse nos orientar, para que Deus pudesse nos revelar aquilo que está oculto diante da sua palavra, para que nós possamos expressar de acordo com a vontade de Deus. Então, eu oro assim: Senhor meu Deus e meu Pai, neste momento, Senhor, estamos preparados para poder meditar na Tua palavra, Pai. Só o Senhor pode transformar, só o Senhor pode fazer com que ela se torne semente frutífera no coração daqueles que a ouvem. Por isso, neste momento, Senhor, que o Senhor possa revelar, Senhor, aquilo que está oculto diante da Tua palavra e possa nos fornecer aquilo que é de santificação e de edificação para aqueles que a ouvem. Em nome de Jesus eu te peço, Pai, faça com que a Tua palavra seja viva, eficaz e transformadora na vida daqueles que a recebem. Amém. Eu gostaria de trazer um texto bíblico muito conhecido dos irmãos, um texto que fala justamente da fé, o poder da fé. E o texto escolhido para que nós pudéssemos dar entrada nessa mensagem é um texto que se encontra no livro de Hebreus, no capítulo de número 11, no seu primeiro versículo. E diz assim: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Nós vemos que pelo texto, meu querido amado irmão, irmã, você telespectador, nós temos que acreditar naquilo que nós não vemos, naquilo que nós não estamos ainda tendo a nossa visão. Até mesmo porque, se for fé, fé é algo que está para acontecer. Fé é alguma coisa que nos trouxe esperança. E essa esperança tem que ser aplicada através daquilo que nós não vemos ainda, mas que nós temos a certeza que vai acontecer. E quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, quando nós olhamos para o início da igreja, nós vemos que os discípulos, eles tinham fé. Eles tinham tanta fé que eles aplicavam esta fé além da própria sabedoria do homem. Nós podemos olhar para Filipe. Filipe, ele foi para a cidade de Samaria, depois de uma grande perseguição da igreja, aonde Tiago tinha sido morto à espada, Estevão tinha sido apedrejado, a sua capa tinha sido lançada aos pés de Paulo. E quando nós olhamos, foi um período que a igreja mais cresceu, foi um período que a igreja ela mais fortaleceu. No entanto, o que nos chama a atenção nestas passagens bíblicas é que diante da adversidade, diante da perseguição, aqueles discípulos eles poderiam deixar de falar no nome de Jesus, mas eles sentiam orgulho de padecer pelo nome de Jesus. Nós podemos ver no começo aonde Deus cumpre uma promessa destinada aos discípulos, né? Exigindo que eles vá para Jerusalém para que eles possam ser revestidos do poder de Deus. E nós vemos que isso se cumpre no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo número 2. Os discípulos são revestidos do poder de Deus, eles são revestidos da graça de Deus. Ali eles viram a ação de Deus, ali eles viram a profecia se cumprir diante dos olhos deles. Uma profecia destinada aos tempos futuros pelo profeta Joel. E esta profecia se cumpre trazendo fortalecimento para os discípulos. Por quê?
porque Jesus estava tendo ascensão, ele estava subindo aos céus, e quando ele vai subir ao céu, ele tem que deixar os discípulos, ele sabe que a vida ia ser difícil. Os discípulos precisavam ser fortalecidos para poder conseguir romper a adversidade, sofrer as aflições como um bom soldado e trazer o benefício do bom testemunho. Então, quando nós vemos justamente no capítulo de número 3, nós vemos que Pedro ele já faz a cura de alguém que era deficiente físico de nascença. Um homem, um senhor, que já era de uma idade avançada. A Bíblia diz, pois que ele tinha mais de 40 anos, que operava um grande milagre. E Pedro, quando ele opera esse grande milagre na vida deste homem sofrendo a sua enfermidade desde a nascença, ele faz isso justamente em frente do templo Formosa. E ali é realizada uma cura, uma libertação de uma escravidão, de uma doença, de uma enfermidade de nascença daquele homem. E Pedro usa a expressão: em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta e anda. E aquele homem, pelo poder do nome de Jesus, ele levanta e anda. E a Bíblia diz que aquele jovem entra no templo glorificando a Deus, exaltando o nome de Deus, glorificando as maravilhas de Deus. Eu fico imaginando a família deste homem, quando ele retorna para casa, ali andando apressadamente para falar com seus pais, com as suas mães, que ele está liberto, que ele está curado. Eles não precisariam mais estar levando ele para deixar na porta do templo. Agora ele poderia trabalhar, ele poderia conquistar o seu espaço, ganhar o seu dinheiro pelo seu próprio suor, pela sua própria ação. Então foi um feito maravilhoso, mas isso despertou a atenção dos sacerdotes, despertou a atenção do conselho, que logo enfureceu e prendeu os discípulos, né? Os discípulos, no capítulo de número 5, a partir do verso 17, a Bíblia vai relatar que os discípulos estão presos e o anjo do Senhor, ele vem, ele liberta os discípulos e dá uma ordem para os discípulos. Vamos fazer menção do texto para que você possa se inteirar com mais clareza. Atos capítulo 5, versos de número 17. E levantando-se o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, e eram eles da seita dos saduceus, encheram-se de inveja, e lançaram mão dos apóstolos e o puseram na prisão pública. Mas de noite um anjo do Senhor abriu as portas da prisão e, tirando-os para fora, disse: Ide, apresentai-vos no templo e dizei ao povo todas as palavras desta vida. E os discípulos fez. Os discípulos foram para o templo e começaram a pregar a palavra de Deus, começaram a falar da ressurreição maravilhosa de Cristo, e assim os pessoal dos conselhos, eles enfureciam cada vez mais. E quando é no outro dia cedo que eles vão até a prisão, eles não encontram os discípulos, mas eles estão no templo pregando a palavra de Deus. E a Bíblia vai dizer que eles recolhem os discípulos novamente para o conselho e ali quer matar, quer fazer com que eles se calem, né? Mas a Bíblia vai dizer também que levanta um homem conhecedor da lei, um homem conhecedor, um doutor da lei, dentro do conselho, dentro do membro do conselho, levanta um homem chamado Gamaliel. E este homem, ele diz ao pessoal do conselho, faz com que os discípulos são retirados para fora e ele dá um conselho maravilhoso.
ele dá um conselho profético e diz assim: e disse-lhe, varões israelitas, cautelai-vos a respeito do que haveis de fazer com estes homens. Porque antes desses dias levantou-se Teudas, dizendo ser alguém, e este o ajuntou um número de 400 homens, a qual foi morto, e todos os que lhe deram ouvidos foram dispersos e reduzidos a nada. Depois deste também levantou-se Judas, o Galileu, nos dias do alistamento, e levou muito povo após si, mas também este pereceu, e todos os que lhe deram ouvidos foram dispersos. Agora digo-vos, dai de mão a estes homens, deixai-os, porque se este conselho ou esta obra é de homem, ela se desfará. Mas se é de Deus, não podereis desfazê-las, para que não se aconteça serdes também achados combatendo contra Deus. Conselho fantástico, conselho de uma pessoa que realmente mostrava o seu doutorado para com o conselho, o seu conhecimento, né? E nós vemos que a obra era de Deus, e é de Deus, e permanece sendo de Deus, porque o pessoal do conselho, eles liberam os discípulos, mas antes eles açoitam. E o verso de número 41, ele vai dizer a seguinte frase, né? E aconteceu, e concordaram com ele, né? Verso 40, e concordaram com ele, e chamando os apóstolos e tendo-os açoitados, mandaram que não falasse no nome de Jesus, e os deixaram ir. Retiraram-se, pois, da presença do conselho, regozijando-se de terem sido julgados dignos de padecer afronta pelo nome de Jesus. Mas não para por aqui, meu querido amado irmão. As perseguições acontecem e nós vamos ver Tiago ser morto à espada e Estevão ser apedrejado. Mas quando nós deparamos no capítulo número 8, nós vamos ver algo bastante interessante, aonde os discípulos são dispersos, o povo é disperso, e nós vemos ali que Saulo ele faz uma perseguição grande contra a igreja, e o capítulo 8 diz assim: e também Saulo consentiu na morte dele, e fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, e todos foram dispersos pelas terras da Judéia, da Samaria, exceto os apóstolos. E uns varões piedosos foram enterrar Estevão, e fizeram sobre ele grande pranto. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, os encerravam na prisão. Mas os que andavam dispersos ia por toda parte anunciando a palavra de Deus. Olha que interessante, meu querido amado irmão. Por isso que eu fiz menção do registro do capítulo de Hebreus 11, o seu primeiro versículo. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a certeza ou a prova daquilo que não se vê. Interessante que esta cidade de Samaria, ela foi tão beneficiada pela palavra de Deus. Por quê? Porque as pessoas dedicavam em ouvir a palavra de Deus. Olha o que o texto diz: mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra, e descendo Filipe, a cidade de Samaria, lhe pregava a Cristo. E as multidão unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Quando nós prestamos atenção, meu querido amado irmão, quando nós folheamos a Bíblia e prestamos atenção na palavra de Deus, o próprio Cristo, ele nos revela qual é o seu desejo, qual é a sua vontade, para que nós possamos agradar e, de uma certa forma, trilhar os seus caminhos rumo ao alvo que é a salvação.
esse povo, eles prestavam atenção, dedicavam o seu momento a ouvir aquilo que Felipe pregava e prestava atenção naquilo que Felipe fazia. E quando nós obtemos fé em nossos corações, geralmente os milagres acontecem, as pessoas são beneficiadas, os espíritos imundos são expulsos, porque é isto que o texto vai nos dizer e vai nos mostrar. Pois que os espíritos imundos saíam de muitos que eu tinha, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados. E havia grande alegria naquela cidade. O que me chama a atenção, meu querido amado irmão, irmã, meu amigo, minha amiga, o que me chama a atenção é o povo, a dedicação de uma cidade que tem desejo de ser feliz, uma cidade que tem desejo de viver em harmonia, uma cidade que não quer, sabe o quê? Enfermidades sobre o povo dela. É uma cidade santificada, é uma cidade que procura estar prestando atenção na palavra de Deus. Então, quando nós olhamos ali, nós vamos ver que ali se pregava a palavra. Os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. Por quê? Porque se existe algo, meu querido amado irmão, que tem o poder de transformar alguém, é a palavra de Deus. E outro, algo que é concernente à palavra de Deus, é a fé que é gerada no coração do homem, no coração da mulher. Jesus, quando ele andava pregando a palavra de Deus, muitas pessoas o acompanhavam, o seguiam, a título de receber uma bênção, de receber uma cura, né? Mas todos aqueles que foram até Jesus, eles foram com fé. E Jesus o respondeu também com fé e disse: vá, porque a tua fé te salvou. Então, sem fé, é impossível agradar a Deus. É necessário que aquele que quer chegar a Deus, é necessário que pelo menos tenha fé e saiba que ele existe e é galardoador dos que o buscam. Então, é o primeiro passo para que nós possamos chegar a Deus. E depois de nós chegarmos a Deus, nós precisamos ouvir a palavra de Deus, porque sem a palavra de Deus, nada é acrescentado em nossas vidas. Então, nós precisamos ouvir a palavra de Deus. A partir do momento que nós ouvimos a palavra de Deus, nós precisamos de ver a atuação daqueles que estão manifestando a palavra de Deus. Se é a palavra verdadeira, se é a palavra da verdade, se é a palavra que Deus assume o compromisso com ela, com certeza, através desta palavra, vai gerar bênção, vai gerar libertação, vai gerar curas, e demônios vão ter que sair, porque a palavra de Deus está sendo empregada e a palavra de Deus é soberana e tem poder para expulsar demônios, tem poder para fazer principado, potestade cair fora. Então só a palavra de Deus é o poder, porque a palavra de Deus é o próprio Cristo vivo, meu querido amado irmão. Nós não podemos olhar para a Bíblia Sagrada e ver nela simplesmente letras. Nós temos que ver a essência da grandiosidade do amor de Deus através de Jesus Cristo. É o Verbo que se fez carne, o Verbo que habitou no meio de nós, o Verbo que nos trouxe o privilégio de poder encontrar o caminho do alvo. E nós precisamos encontrar este caminho. Nós precisamos ser beneficiados pelas maravilhas que Deus tem feito através da palavra, através da geração de Cristo para aqueles que buscam e que nele crê. Então as pessoas dessa cidade eram felizes, né? Havia grande alegria naquela cidade. E as pessoas, por quê? Porque tinham fé. Por que adquiriram fé? Porque ouviram a palavra de Deus. Então não adianta nós dizermos aqui que você vai alcançar alguma graça, você vai alcançar algum privilégio, se você não tiver fé, meu querido amado irmão. Nós precisamos, primeiramente, fazer com que a fé chegue ao nosso coração. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então eu quero que você medite nesse texto, medite nesta passagem
e saiba que, mesmo na adversidade, os discípulos, eles não recuaram, eles sempre manteram a sua postura e manteram a sua posição, levaram a palavra de Deus e as pessoas dedicaram a sua atenção para receber a palavra de Deus. E a partir desse momento surgiu ali uma cidade feliz. Por quê? Porque o povo estava saudável, o povo era curado, o povo era liberto de espíritos imundos e a paz reinava naquele lugar. Por quê? Porque a palavra, porque Cristo entrou naquela cidade. Cristo manifestou no coração do povo daquela cidade e aquele povo foi abençoado pelo poder da palavra de Deus, pela essência do amor de Deus, que é através do seu Filho amado, Jesus Cristo, aquele que ele colocou no mundo para que nos desse o privilégio de poder ter vida e vida com abundância. Então, você pode ter vida e vida com abundância na presença de Cristo, adquirindo a essência do amor de Deus através da palavra. Então, busque a palavra, meu querido amado irmão, busque a palavra. Eu poderia citar muitos outros textos que vai ao encontro deste termo. A fé é o firme fundamento daquilo que se espera e a prova daquilo que não se vê. Um outro texto que eu poderia compartilhar com os amados que neste momento acessam o nosso canal e está pelo portal da 9FM10, se encontra aqui em Marcos, capítulo de número 10, versos de número 46. Você vai ver aqui uma história conhecidíssima de quem faz leitura bíblica, mas só que ao mesmo tempo, talvez não tão interpretada concernente a Hebreus 11, versículo 1, que a fé é o firme fundamento daquilo que se espera e a certeza daquilo que não se vê. Quando nós olhamos para este texto bíblico no livro de Marcos, capítulo 10, versos 46, nós vamos ver falar da história de o cego Bartimeu, filho de Timeu. Aquele jovem que ficava à saída da cidade, à beira do caminho. E certa feita, Jesus indo em Jericó, ele está saindo da cidade, ele já cumpriu o seu papel, ele já cumpriu o seu dever em Jericó, ele está saindo da cidade. E de repente, aquele cego, ele ouve aquele movimento diferente, aquela multidão, e ele resolve perguntar o que está acontecendo. E alguém disse para ele que era Jesus saindo da cidade. Eu creio desta forma, porque a pessoa que é cego, ele tem uma sensibilidade de audição para perceber que as coisas estão diferentes, não está normal. Se acontece alguma coisa de anormal, eles são primeiros a perceber com eficaz na audição. E Bartimeu, naquele dia, ele percebe que alguma coisa tinha de diferente. As vozes não eram as vozes costumeiras que ele estava ouvindo. E aí ele pergunta e alguém pode ter dito para ele: Jesus, o Nazareno, está saindo da cidade. E ele não perde a oportunidade. Ele, naquele momento, ele sabe que ali está a sua vitória. Ali está o firme fundamento daquilo que ele esperava há muito tempo. Mas Bartimeu, ele tinha, sabe o quê? Ele tinha a necessidade de se cobrir com a capa. Uma capa o acompanhava, porque aquela capa era a característica de quem necessitasse de ajuda, quem era um mendigo, quem era pedinte, necessitava de ter uma capa para representar como se fosse uma credencial. E Bartimeu estava ali com a sua capa. E ele se levanta, se põe de pé e começa a clamar: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E as pessoas falavam para ele se calar, porque Jesus já estava saindo, já estava indo embora. Mas ele clamava cada vez mais alto: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E de repente Jesus para ali a multidão e diz para alguém: chama, traga ele até a mim. E de repente vai alguém, eu creio que seja talvez um discípulo, e diz: tem de bom ânimo, porque o mestre te chama.
Aí, isso aqui acontece no versículo 49. E Jesus, parando, disse que o chamasse. E chamaram o cego, dizendo: tem de bom ânimo, levanta, que ele te chama. Agora, o que acontece no versículo número 50, meu querido amado irmão, é algo fantástico, porque a Bíblia, ela não se contradiz. A Bíblia, ela tem a finalidade de uma frase estar em conformidade com a outra. Um versículo complementa o outro. Então, quando lá em Hebreus diz que a fé é o firme fundamento daquele que espera, nós vemos Bartimeu esperando esta oportunidade. Então, ele estava ali esperando. Eu tenho certeza que ele falava: alguém um dia vai passar por aqui e eu vou receber um milagre. Um dia eu vou encontrar com este tal de Nazareno, certo? Esse Jesus Cristo que as pessoas dizem que faz milagre. Então, quando ele se deparou com essa situação, ele não perdeu a sua oportunidade. Ele teve o encontro com Cristo. Agora, Bartimeu não enxergava, meu querido amado irmão. Bartimeu era cego. A Bíblia diz que ele era cego. A Bíblia diz que ele era pedinte, ele tinha necessidade da ajuda das pessoas e por isso era necessário, como lei, ele usar aquela capa. Mas no verso 50, quando ele confirma que a fé é o firme fundamento daquilo que se espera, ele também tem a certeza e a prova daquilo que não se vê. Ele não estava vendo o seu milagre, mas ele já estava determinando, porque no versículo 50, a Bíblia diz que ele lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Então ele estava decretando a sua vitória, ele estava confirmando a prova. Eu não estou vendo, mas eu sei que o milagre me espera logo ali na frente, porque na hora que eu encontrar com Jesus, eu tenho certeza que o meu milagre vai chegar. E foi isso que aconteceu, meu querido amado irmão. Foi este o encontro com Bartimeu. Com Jesus, ele joga a sua capa. Ele diz: eu não preciso mais desta credencial. Se era para que eu tivesse que usar esta capa como lei, como credencial, para mim ser representado como uma pessoa que necessitava de ajuda, eu não preciso mais dela, porque eu encontrei com o Mestre. Ele me chamou. Ele parou e me chamou. E Bartimeu vai ao encontro dele. E o verso 51 diz assim: e Jesus falando disse-lhe: que queres que eu te faça? E o cego lhe disse: mestre, que eu tenha vista. E Jesus disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu Jesus pelo caminho. Aleluia! Meu querido amado irmão, tem como nós deixarmos de olhar para a palavra de Deus? Tem como nós deixarmos de buscar a fé? De nós sabermos que no momento da necessidade, no momento da aflição, no momento da adversidade, nós sabemos que nós temos um Deus que intercede por nós, um Deus que tem poder para transformar o nosso momento, para transformar a nossa tristeza em alegria, transformar a nossa dor física e espiritual em prazer e alegria. Tem como nós deixarmos? Tem como nós ignorarmos? Tem como nós deixarmos de expressar a verdade da Bíblia Sagrada para que as pessoas sejam beneficiadas pela essência do poder da palavra de Deus, algo que Deus vela pela sua palavra? Tem como nós contornarmos esses textos bíblicos ou fazer referência de texto e contexto, sendo que somente o texto, se nós fizermos uma leitura dele, já é o suficiente para Deus transformar a vida de alguém, para Deus curar alguém, para Deus libertar alguém, para Deus transformar alguém, porque é a palavra que transforma, porque é a palavra que gera fé, é a palavra que nos mostra o firme fundamento daquilo que nós esperamos. Nós não estamos vendo o nosso alvo, mas nós estamos buscando ele, porque a fé habitou em nossos corações através da palavra de Deus. E esta fé que vai nos levar ao alvo certo, esta fé que vai nos levar a nós recebermos a nossa coroa um dia. Então, portanto, meu querido amado irmão,
que você possa crescer cada vez mais na graça, que você possa crescer na edificação, mas sempre buscando a verdadeira essência de Deus, que é a palavra que tem transformado vidas, que tem feito maravilhas no meio do seu povo. Então, creia, meu querido amado irmão, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, mas é a certeza, é a prova daquilo que você não está vendo neste momento. Mas pode ter certeza que logo lá na frente, Jesus está te esperando para fazer um milagre na sua vida. Então seja abençoado pelo poder da palavra de Deus. E você possa também nessa oportunidade, se você gostou da mensagem, se você gostou de ter nos ouvidos, trazendo esse texto bíblico para a sua vida, você possa curtir o nosso vídeo, que você possa indicar para os seus amigos, para os seus irmãos, e que você possa nos ajudar a divulgar este trabalho. É um trabalho que nós fazemos aqui no YouTube, através do canal NTV News, né? E também fazemos através da rádio 9FM10, onde você pode acessar o site pelo PC, www.9fm10.vai.lá, e também você pode baixar o aplicativo do Radionet, né? radionet.com, e também a baixar o aplicativo para o Android, e poder ter o privilégio de buscar ali a 9FM10 e ter ela no seu celular para compartilhar conosco, para estar nos ouvindo, para estar nos edificando também com a sua presença, e também fazendo menção do nosso portal, da nossa rádio, para as pessoas que têm vínculo com a palavra de Deus e quer ser abençoado e quer ter a fé crescente na sua vida a cada momento. Então, eu agradeço por você ter visto o vídeo e que Deus possa estar abençoando você a cada dia pelo poder do nome de Jesus. Em breve estaremos de volta aqui novamente para fazer mais um vídeo e abençoar a sua vida. Um abraço, que Deus abençoe.